Fala galera, videozinho novo aqui no canal pra gente assistir hoje aí. A gente vai fazer mais um react aqui. O pessoal da ESPN, do Fox Sport, né, melhor dizendo. Analisando o duelo de amanhã entre Botafogo e Grêmio. Dizendo se o Botafogo ainda tem chance de conquistar o título ou não, chance de vencer o Grêmio amanhã. Só se inscreve aqui no canal rapidinho quem for novo, curte o vídeo. Se puder, compartilhe nas suas redes sociais pra ajudar o canal a crescer. Falou? Bora aqui pro vídeo. Agora, 3, 2, 1, fui. O mundo entendeu o que está acontecendo e trabalhar para recuperar um Botafogo que estava aí até pouco tempo. Porque mesmo em momentos difíceis do campeonato, em que ele foi perdendo essa vantagem, ele conseguiu mostrar futebol. Acho que é muito psicológico. O jogo contra o Palmeiras é a grande prova disso. O jogo contra o Palmeiras é muito psicológico e é um jogo decisivo para essa virada de chave final. Para que o pesadelo virasse realidade. Vira ali. E ele não reagiu ainda, ele precisa reagir. Ainda há tempo de reagir. Mas se não fizer isso, o pesadelo vai virar realidade. Eu não entendi aquela declaração do Marçal no fim do jogo com o Vasco, que ele fala, não encaramos como uma final. Meu Deus do céu, se não encarar esse jogo como uma final, vai encarar que jogo? Todo jogo é. O aviso vinha de antes. O time está avisado de antes. Eu mesmo falei aqui que o Botafogo, ao longo dessa campanha, e isso é verdade, o Botafogo superou vários momentos em que a gente achava que o fio ia virar. A saída do técnico Luiz Castro, da primeira vez. O Botafogo supera aquilo. O Botafogo superou, se não fosse aquele alarme falso do Bruno Lage, porque naquele momento, eu acho que naquele momento era um problema do Bruno Lage, não era um problema do Botafogo. Sim. O time não estava amedrontado, ele estava amedrontado, porque ele não queria no currículo a mancha de que foi com ele que o fio virou. Isso é que preocupava, ele tinha uma preocupação muito pessoal. Agora isso acaba contaminando outras pessoas nesse momento. Mas ele contribuiu para que essa mancha na vida dele acontecesse. Foi o primeiro a dar um alerta num momento que nem existia. Hoje existe. Hoje isso está afetando os jogadores, está afetando o torcedor, os jogos do Nilton Santos. Até o passo para essa guinada que o Eugênio citou, para mim o Botafogo errou ao agir tentando mobilizar, atirando para a arbitragem. Eu ia falar isso. Por parte da diretoria. É claro, o Textor tem o grande mérito de ser o cara por trás desse projeto, de ter reestruturado o clube, investido grana, montado elenco, isso aí é inegável. Mas ele tem uma grande parcela de responsabilidade também nesse processo de queda do Botafogo. Então, a começar pelas escolhas. Luiz Castro sai, chega o Caçapa de forma interina, vai bem, encaixa. Será que aquele não era o momento de refletir? Poxa, o Caçapa faz parte da nossa holding, da nossa rede de clubes. Segue, né? Vamos manter esse cara aqui? Pô, os caras gostaram, o ambiente tá bom, ele mostrou capacidade. Um cara com muito mais lastro que o Lúcio Flávio, com mais experiência, mais rodagem como auxiliar na Europa. Então, ali era algo de pensar. E aí o Caçapa, ele sai do Lyon. Ele não voltou para o Lyon, ele vai para o Molenbeek da Bélgica, que é um dos clubes pertencentes ao Textor, para iniciar a carreira como técnico. Será que o ideal ali seria avaliar a permanência do Caçapa? Isso aí não foi cogitado. Vem a escolha do Bruno Lage, se mostrou equivocada. Isso acontece. Mas aí depois disso, a avaliação novamente de jogando na mão os jogadores preferiram o ambiente. Mas isso não é exatamente um comportamento que a gente critica dos cartolas brasileiros? De dar poder demais aos atletas, de não ter um direcionamento. Isso aqui eu concordo em gênero, número e grau. Jogador não tem que mandar, não tem que ter poder no clube. Quem manda é o técnico e a diretoria. Isso aqui eu concordo 100% com ele. Técnico, e ali para mim faltou essa frieza e essa visão também de negócios. E aí agora, por fim, endossando esse discurso conspiratório de que tem forças contra o Botafogo, contra tudo e contra todos. Você viu que não acabou, ele continua esse discurso esse pensamento, porque no intervalo do jogo contra o Vasco, o Tietê falou em entrevista, reclamando de arbitragem. No jogo contra o Palmeiras, acho que nós somos, se não foi unanimidade aqui, foi quase unanimidade de que a expulsão do Adrielson foi exagerada. Agora, isso não é motivo para acabar o jogo, para o Botafogo se entregar. O Palmeiras e outros times já tiveram jogador expulso e continuaram jogando. E o problema disso, o problema quando a diretoria banca esse discurso, como aconteceu recentemente no Palmeiras, isso contamina os jogadores. O ambiente, na cabeça dos caras,
poxa, tá tudo conspirando contra a gente, existe um sistema para tirar o título do Botafogo. Esquece de jogar. Esquece de jogar, esquece de olhar para os próprios erros, as quedas de desempenho. Pô, vamos falar quantos jogadores não baixaram drasticamente de produção. Citamos o Tiquinho Soares, depois da lesão não conseguiu voltar a ser o mesmo. Eduardo, Marçal. O Marçal hoje não se justifica como titular do Botafogo. Até o pé, hein? Apesar de ser uma das lideranças. E aí, quem vai ser o cara com estofo para chegar e falar, ó, opa, tá na hora do Hugo voltar para a esquerda, o Marçal vai para o banco. O Lúcio Flávio não tem tamanho para isso. O Lúcio Flávio chegou ali para manter tudo como era antes. Então, por tudo isso, eu vejo que faltou também da direção do Botafogo. Com relação ao Lúcio Flávio, eu acho que falta um pouco de personalidade para ele, entendeu? Personalidade e coragem de mudar o time. Tem que ter coragem para botar Marçal no banco, tem que ter coragem de tirar Eduardo durante o jogo, entendeu? A questão é que ele sabe que vai cair. Já que ele sabe que vai cair, cai atirando, entendeu? Cai com personalidade, cai mudando, cai tendo ousadia, pelo menos, coisa que eu vejo que Lúcio Flávio não tem. Nem Lúcio Flávio e nem Carly. Uma condução melhor dessa situação. E aí o Textor tem grande responsabilidade, sim. A gente tem uma tela do Lúcio Flávio comparando o Lúcio Flávio com Bruno Lage. Vamos dar uma olhadinha? Porque, por incrível que pareça, eu tenho acompanhado, ouvido alguns aí comentários ou pedidos de torcedores para trocar, o Botafogo trocar de técnico de novo, é inacreditável. Troca não resolveu, números do Botafogo no Brasileirão com os últimos técnicos, o Bruno Lage 10 jogos de aproveitamento ruim, de 43,3%, e com o Lúcio Flávio esse aproveitamento piorou aí com essas últimas derrotas para Cuiabá, para Palmeiras, para Vasco, empate com o Atlético Paranaense. E o time vê a aproximação dos adversários, a vantagem foi embora, a gordura foi embora, e tem gente falando em troca de técnico que eu, para variar, sou contra. Nesse momento, um time que já trocou de técnico tantas vezes, eu acho que eles têm que tentar se arrumar agora com o Lúcio Flávio. Vai chegar um outro agora, faltando 6 jogos. Sabe qual é o problema? É que o Lúcio Flávio ainda não é um técnico. Esse é um problema que a gente precisa levantar. Ué, mas quando efetivaram já sabiam disso. Não, mas ele não tem cancha. Descobriram agora que perdeu 2, 3 jogos? Então, o Bruno Lage pode ter todos os defeitos do mundo, mas ele é um técnico mais experiente. O Lúcio Flávio foi uma aposta. Se você acha que o Lúcio Flávio vai dar certo, não vai ser por uma grande revolução tática ou por uma aceleração de experiência que ele não tem. Vai ser por outros motivos, vai ser porque gostam dele, vai ser porque ele mantém. Então é uma aposta que você fez. Se é uma aposta errada, ela precisa ser trocada. Então vai esperar perder vaga. Você trocaria de técnico agora, então? Se a análise é de que não dá para... Por exemplo, se ele não colocar o Hugo de volta no lugar que ele tem que colocar, se ele não mexer, se ele morrer abraçado com as amizades, que é o que o levou ao cargo. Isso que eu falei, tem que ter personalidade para mudar e fazer o que precisa ser feito. Marçal não tá dando conta mais. Na lateral esquerda hoje é o Hugo. Defende melhor, apoia melhor. Enfim, vamos continuar aqui com o vídeo. Ou ele dá uma guinada nisso, ou o Botafogo precisa mudar. E muita gente tem comparado o Lúcio Flávio com o Andrade em 2009 no Flamengo. O Andrade foi auxiliar, ficou ambiente, o Flamengo arrancou. Só que a situação diferente por 2 motivos. O Andrade pegou o Flamengo, não era na liderança, era até um Flamengo precisando arrumar casa e arranca depois. E segundo, o Andrade já tinha uma estrada muito maior, tanto como auxiliar e até mesmo como treinador, porque ele já tinha assumido o Flamengo algumas vezes como interino, mas também como no clube, no Flamengo. Ele conhecia muito do Flamengo, ele tinha ali um trato, ele conhecia e era muito respeitado internamente. E ninguém ia cobrar nada do Andrade. Quais eram os principais jogadores daquele Flamengo? Adriano Imperador, Petkovic, Zé Roberto, o Ronaldo Angelini. Eu continuo achando, veja bem, não vou tirar a importância de comissão técnica, de técnico, de trabalho físico, tático, mental, muito importante. Mas continuo achando, é a minha opinião, a gente dá valor demais ao técnico, na boa e na ruim. Mas o Flamengo foi campeão com o trabalho do Andrade, mérito do Andrade, mas foi campeão porque o Adriano começou a fazer gol todo jogo, Petkovic estava jogando muito. E agora, eu sou contra, é maravilhoso os termos de divergência, o professor pensa diferente de mim. O professor trocaria o Lúcio Flávio agora. Eu acho que não é a solução, faltando 6 jogos, eu não trocaria de jeito nenhum. Mas ficar... Com o Lúcio Flávio tem que tentar acertar aquilo.
Com 6 jogos não tem muito o que se fazer. Porque até eu vi um treinador novo se adaptar, conhecer os jogadores, se adaptar ao clube, e acabou o campeonato. A menos que, é o que eu falo aqui nos grupos de WhatsApp, né? A menos que você já veja um treinador visando 2024, para ficar direto até 2024, 2025, que aí ele tenta fazer alguma coisa agora no Campeonato Brasileiro e já faz o planejamento para 2024 e 2025. Agora, arrumar um treinador interino só para 6 jogos não tem sentido, pelo menos na minha opinião. Comenta aqui para mim, você acha que tem que mudar de técnico já agora para o campeonato terminar essas 6 partidas do Campeonato Brasileiro? Deixa seu comentário aqui embaixo que eu quero ler daqui a pouco. Vou ler e responder todos os comentários, hein? Lá, quem tá errando mais que o Lúcio Flávio, pra mim, Abel, Neto, são os jogadores que caíram de produção. Maravilhoso termos opiniões diferentes. Qual é a sua? Você trocaria ou não? Então, é uma situação bem... Tá em dúvida. Não, é uma situação Daria bem... mais um jogo? Daria mais um jogo, Não, é uma situação bem difícil, porque até para encontrar um perfil de técnico, quem é o cara ideal para essa situação? Não, mas olha a hora, gente. Faltam 6 jogos. Vai chegar 7, um cara né? que Botafogo tem um a menos. que mal conhece o... faltam 7 pro Botafogo. Que mal conhece os jogadores, o elenco, conhece de assistir na televisão. Vai chegar agora? Eu não faria isso, mas... Assim, o futebol tem uma coisa que a gente já sabe há muitos e muitos anos, né? E que foi reafirmado agora pelo Fernando Diniz depois da conquista da Libertadores, é o seguinte: a gente aqui não sabe nada que está acontecendo lá dentro. Lá dentro do vestiário. Sabemos cada vez menos. Intramuros, de como é a relação dos jogadores com diretoria, com técnico, etc. Foi dita muita coisa depois da saída do Bruno Lage e tal, sobre saída dele, sobre efetivação do Lúcio Flávio, que a gente teve a oportunidade de conversar com o Eduardo aqui no Bola da Vez, e ele meio que não confirmou. Agora, a gente não sabe exatamente o que acontece lá de fato. Eu entendo que o Lúcio Flávio não é o culpado. Eu também. Eu entendo que o Lúcio Flávio não é o culpado. Mas eu não sei lá dentro como é que funciona. Ele esteve no clube durante todo esse período, desde o Luiz Castro. Ele foi quem deu suporte e passou informações para o Caçapa, quando o Caçapa assumiu o time. Esteve ao lado, olha, é assim, assim, assim que o time joga. Ele permaneceu com o Bruno Lage e depois acabou sendo colocado no cargo para dirigir o time nessa reta final, ao que parece, com o apoio dos jogadores. Então, não acho que seja uma incapacidade dele de entender o jogo, de escalar o time. E nem quando ganha, porque ele ganhou alguns jogos assim que ele entrou. Sim. Também, ganhou porque... é óbvio que a gente não sabe o que está acontecendo lá dentro, mas assistindo aos jogos a gente tem uma ideia. Por que foi efetivado o Lúcio Flávio? Os caras chegaram e conversaram, falaram, vamos fazer o que a gente estava fazendo com o Luiz Castro, que o Bruno Lage começou a mudar, né? E o Lúcio Flávio está como ele chegou lá. Eu acho que a grande questão do Botafogo, muito mais do que técnica, é psicológica. E eu acho que talvez o Lúcio Flávio, pela personalidade dele, pode ser que tenha alguma participação nesse momento de dificuldade. Ele não é o cara que fica à beira do campo, que nem o louco pulando, gritando com o time, que muitas vezes funciona. Ele não é um Simeone. Não vou nem colocar exemplos de profissionais aqui que atuam no futebol brasileiro. O Simeone joga junto com o time o tempo inteiro no Atlético de Madrid. Se a bola passar, ele chuta o vento, ele dá cambalhota, ele roda. E isso é uma maneira que muitos treinadores encontram de motivar os jogadores que estão dentro de campo. O cara está ali se matando lá de fora, está empurrando, está motivando a gente. O Lúcio Flávio, ele é low profile. Ele fica ali e tal, tá sempre... Ele fala, a gente viu, inclusive, ouviu no jogo do Vasco, ele falando o tempo inteiro, né? Mas ele não fala palavrão, ele não xinga, ele tá ali orientando, cobrando da arbitragem e tal. Mas ele é um cara mais quieto, mais contido, não tão emotivo. Talvez esse não seja o perfil, nesse momento, para fazer o Botafogo ter o que precisa, que é, acima de tudo, coragem. Me parece que o retrato, para mim, mais claro é o segundo tempo do Palmeiras. Segundo tempo do Palmeiras, quando o Palmeiras faz o 3-1, né, naquele golaço do Hendrick, o Botafogo, para mim, gela. Ele, caramba, o que está acontecendo? Se borra de medo. E aí o Palmeiras, ganha força e vai para cima e consegue a virada. E eu vejo o Botafogo contra o Vasco
perdendo a sua organização técnica e tática numa tentativa desesperada de cada um resolver por si próprio. Então você defende, como professor, a Não, eu não mudança de defendo. método. Eu acho que essa é uma questão que a direção do clube tem que intervir e posicionar os jogadores, o elenco, até o próprio Lúcio Flávio, com um aspecto psicológico. Não sei se tem psicólogo dentro da comissão técnica do Botafogo, se não tiver, talvez alguém que venha para fazer uma palestra, alguém que entenda, que traga de fora uma outra O visão. Santos fez isso tal. algumas vezes agora. Oscar Schmidt foi dar palestra, Mano Brown foi conversar com os jogadores. Mostrar Funciona um jogo, no outro não. Não, mas assim, eu acho que pro Botafogo dar um choque de tranquilidade, de calma, de obedecer uma organização, de recuperar processos internos que o time teve ao longo do ano. Porque a gente está falando, semana passada ele fez um grande primeiro tempo contra o Palmeiras. Então, assim, é não perder isso e entender que está na briga ainda pelo campeonato e que pode dar essa girada 180 e buscar ser competitivo como deixou de ser nessas últimas 7 partidas para tentar um título ainda. É possível. Não acho que a questão seja do técnico. O título não está perdido. Esse é o contrário, ponto. o Botafogo depende só dele também. Psicologicamente hoje depende está. só dele. Claro. Psicologicamente hoje está. Agora, é possível reverter. É possível reverter. É preciso. Agora, tem que reverter. internamente haver tem que ser uma coisa do clube. Do clube que passe também para a torcida, que entenda, que não se desespere com o momento, que saiba buscar os caminhos para competir nessa reta final de campeonato, sabendo que os adversários, por mais que tenham melhorado, também vão tropeçar. Então é ter calma, colocar as coisas nos devidos lugares e jogar o futebol que o Botafogo já mostrou que sabe jogar. Tinha que zerar a mente. Como é que fala no computador? Resetar. Resetar. Isso que o momento do Botafogo seria resetar a parte mental. Ó, esquece o que aconteceu. Faz de conta Esquece a arbitragem. Faz de conta que o esquece. campeonato começou hoje e nós temos 7 jogos. Não, e o Botafogo- Estamos na frente. Esquece, porque se eles vierem com o mental das últimas semanas, vai perder. O O Botafogo vai depende perder. do Botafogo. Tem que resetar ou não tem? Depende do Botafogo fazer, inclusive, os adversários tropeçarem. Tá no pé do aí não pode Botafogo fazer o Grêmio tropeçar, fazer sim, isso o Red Bull Bragantino tropeçar. Eu não acho que o Lúcio Flávio seja o culpado, e não é. Mas eu não vejo nele o cara capaz da guinada, o cara para resetar, né? Então, o técnico para resetar. Computador. Lúcio Flávio sozinho não é o culpado de nada. Os jogadores chegaram na diretoria e bancaram. Bota o Lúcio Flávio que a gente vai resolver, que a gente vai trazer esse título pro Botafogo. Culpa é dos jogadores que são tudo muquirana, que chamaram a responsabilidade, bateram no peito e não estão conseguindo entregar. Culpa é do Marçal, culpa é do Tiquinho que não faz gol, culpa é do Eduardo que não joga mais, culpa é do Adrielso e do Cuesta que estão tomando dribles que eles não tomavam no início do campeonato. Culpa é 90% dos jogadores e 10% do técnico. Qual é a culpa do Lúcio Flávio nessa questão? É porque não tem personalidade, não tem pulso firme para poder mudar o time. Também você chama o técnico, que é o técnico de informática. Até porque ele viveu o processo desde o início, né, prof? Porque se a gente imaginar friamente, no projeto do Botafogo, o que era? Primeiro ano na Série A de SAF, permanecer, continuar. E o Botafogo até supera as expectativas nesse aspecto. Segundo ano, vaga na Libertadores. O Botafogo está muito bem encaminhado. Só que depois de tudo que o botafoguense viveu, na liderança, 13 pontos de vantagem, ele não vai se contentar com vaga na Libertadores. Claro que não. E quem está dentro sabe disso. Quem está dentro desde o começo, quem viveu na liderança. Então, um nome novo agora, o cara chegando de fora, ele pode ser capaz de fazer isso. Dar esse chacoalhão e, de certa forma, mostrar, pô, eu cheguei aqui, minha única missão, eu só vou me contentar com o título. Eu transferi o caçapa de departamento. Você foi transferido. Não, mas ele tá lá na Bélgica, tá competindo. O time Mas traz pra cá. O texto tem que decidir. O que é mais importante para ele? O título de campeão brasileiro ou um timeco na Bélgica? Me desculpe. Então, seu fato novo seria o caçapa de volta. Seria o Seria caçapa. uma boa. O caçapa atrás de novo. Do jeito que vocês pensam, eu respeito, mas discordo, se chega um novo técnico. Caçapa chegou, por exemplo. Ou, sei lá, José Mourinho. Cuca, não sei quem. Luxemburgo. Chegou, Luxemburgo. Não tá uma carinha de Ganha o primeiro jogo. Grêmio.
3-0 Botafogo. Olha aí, é a solução. Tarará. Ganha o segundo, Bragantino. Olha aí, não falei, tá aí. Aí no terceiro tropeça e no quarto tropeça. E os caras, aí faltando 3 jogos, vocês mudam de novo. O pensamento de vocês é esse. Vocês mudam de novo, vão pro 6º técnico. Não era esse. O pensamento Peraí, faltam 2 jogos. Um pensamento novo pode solucionar. O Botafogo ainda pode ser campeão. Eu vou inverter o pensamento. Vocês, dá pra ficar vocês mudam de técnico por resultado. Quando o Lúcio Flávio estava ganhando, estava tudo ótimo. A gente tem um problema. Perdeu 3 jogos, já quer mudar. A gente tem um problema. O problema é foco no problema. Dá para continuar como está? Essa é a questão. Se você acha que dá para continuar como está, vai, segura na mão de Deus e vai. Mas eu tentaria o Magnado. Último mês de caçapa no Molenbeek. 2 derrotas, 2 empates, 1 vitória. Molenbeek. Molenbeek. Tem diferença. Tá no meio de tabela lá. Aqui ele pegaria o líder do campeão brasileiro, já provou. O problema não era relacionamento com os jogadores? Quando defende o Lúcio Flávio, relacionamento com o Caçapa, me parece, era muito bom. Sim. Os resultados foram muito bons. Ele é mais experiente que o Lúcio Flávio. Eu não piscaria. Aliás, teria feito isso logo depois do Bruno Lage também. Ali era um momento. Né? Eu acho que não tomando essa decisão, acho que o Caçapa é um cara que está dentro do contexto, já ajuda. Mas eu continuo achando que o grande problema do Botafogo é psicológico. E quanto mais você demonstra instabilidade, ou seja, troca, mais você mexe com esse psicológico, mais você está trocando o dia a dia dos jogadores, colocando ainda mais pressão. Acho que é uma mudança de mentalidade o que precisa o Botafogo. Por exemplo, o Botafogo começou a transferir resultados ruins para a arbitragem. O Botafogo está até sendo processado aí pelo pessoal, pelos árbitros, pelo sindicato, Associação Brasileira. Não vai mudar porque ela já vem da presidência dos dirigentes. Então, isso daí atrapalha. Porque você tira o foco dos problemas do próprio time. Então, quando você começa a achar que é perseguido, você não vê que você também está errando. Tá tudo certo, só que a arbitragem está acabando com a gente. Aí veio aquele discurso contra tudo e contra todos, que eu até fiz uma postagem, recebi muitas e muitas críticas e reclamações de torcedores do Botafogo nas redes sociais. Não ajuda. Isso por parte de torcedores a gente entende. Mas vem do Tiquinho. Mas quando a diretoria compra isso... O Tiquinho posta isso. O Tietchan fala. O Tietchan sai reclamando de arbitragem. Eu acho que é muita reclamação dos jogadores atualmente, da diretoria, do técnico. Muita gente reclamando e pouca entrega, pouco resultado e pouco futebol. No jogo, no intervalo do jogo contra o Vasco, sabe? É tudo assim, vira pra lá assim, o problema não tá comigo, o problema são os outros que querem acabar comigo. Isso aí encobre os problemas que o próprio Botafogo tem tido. Tiquinho que perde pênalti para ganhar o jogo, para matar o Palmeiras. Vários o Tietchan problemas. Que quis jogar contra o Vasco como se fosse o Messi, driblando 3-4 em vez de tocar a bola. E aí a culpa é da arbitragem. Isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Se você chegou até aqui comigo, deixa like no vídeo, comenta aqui embaixo se você ainda acredita no título do Botafogo e se inscreve no canal. Abraços e até o próximo vídeo. Fui!